Bom dia! E o verso que eu quero compartilhar com vocês hoje pela manhã se encontra em Daniel capítulo 6, versos 4 e 5. Versos 4 e 5. São versículos e uma história que acredito que muitos conhecem, porém esses dois versos sempre me chamam a atenção pela aplicação direta para nós hoje em dia e como nós devemos agir, e muitas vezes esquecemos de pensar sobre esse fato, ainda que é uma coisa muito importante para nós e muito assim atual. Não que alguma parte da Bíblia não seja atual, mas tem certas coisas que se aplicam mais diretamente para nós do que outras coisas. Então, Daniel capítulo 6, versos 4 e 5. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Eu acho esses versos muito interessantes por causa de uma lição que ensina. Aqui os presidentes e os príncipes estavam com inveja do poder que o rei Dario tinha dado para Daniel. Rei Dario tinha visto que Daniel era um homem político muito responsável, muito bom, e Dario acredito que foi uma situação mesmo que José na terra do Egito, porque Daniel seguiu a Deus, Deus abençoou o que ele fazia. Então, as pessoas ao seu redor viram isto. E Daniel foi colocado como um dos maiores dos 3 presidentes que estavam abaixo de Dario na regência da terra da Pérsia, o império dos Medos e Persos. E aqui os presidentes e príncipes com inveja tentaram procurar alguma ocasião contra ele e não podiam achar dentro de sua própria lei. Então eles convenceram o rei de criar uma nova lei para que a lei de Deus que Daniel seguia fosse contra a lei do rei, e assim poderiam acusar Daniel de ter feito algo de errado. Então, assim fizeram, e Daniel continuou fazendo o que ele sabia que era certo, e ele foi jogado na cova dos leões por causa da sua desobediência da lei do rei. E quando ele saiu sem ter sido machucado de alguma maneira, porque Deus o protegeu, o rei Dario pegou os príncipes e os presidentes que tinham enganado ele para fazer isso e jogou eles na cova dos leões para morrer, junto com suas famílias também. E ao final de contas, rei Dario deixou Daniel na sua posição e disse: o Deus de Daniel é quem vamos adorar aqui nesta terra, o que ele é o verdadeiro Deus. Então, esses versos 4 e 5 eu acho muito interessantes por causa da lição que eles me ensinam. Os presidentes e os príncipes procuraram achar qualquer ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém, eles não podiam achar qualquer coisa contra Daniel dentro de sua própria lei. Isto é muito interessante. Eles até falam que não podem achar qualquer ocasião, a não ser que achem contra ele na lei do seu Deus. Eles perceberam que, pelo fato que Daniel seguia Deus tão de perto, ele estava obedecendo todas as leis humanas que estavam no reino em que ele morava. Então eles não podiam acusar ele de qualquer coisa, porque ele seguia tão de perto a Deus. Ele era um homem reto e justo perante Deus. Então, eles decidiram a única maneira é de colocar a lei do rei contra a lei de Deus, que forçaria Daniel a escolher entre os dois. E eu acho isso muito interessante,
Porque o cristão deve poder, os descrentes devem poder dizer o mesmo sobre qualquer cristão hoje em dia. Se alguém procurasse investigar na minha vida ou na sua vida para encontrar alguma coisa contra nós, ele deve poder dizer: a única coisa que tem contra essa pessoa é que coloca a lei de Deus sobre a lei dos homens. Ele está seguindo tão perto a lei dos homens, seguindo tão perto a Deus, que está obedecendo às leis dos homens, que não tem o que acusar. Só acusar que ele segue a Deus mais do que ele segue aos homens. Porque a gente sabe que a lei de Deus nos manda seguir a lei dos homens. Mas, quando se fala de escolher entre a lei dos homens e a lei de Deus, porque a lei dos homens está contra a lei de Deus, devemos seguir a lei de Deus e não a dos homens. É uma coisa que nós precisamos lembrar. Nós, como cristãos, temos um testemunho, e esse testemunho deve ser tal que ninguém consegue nos acusar de qualquer coisa a não ser uma só, que colocamos a lei de Deus sobre a lei dos homens, em caso de precisar escolher entre os dois. Que assim nós fazemos, que seguimos a lei de Deus mais do que a dos homens, não para evitar obedecer às leis dos homens, mas para colocar em prioridade certa. A gente segue as leis dos homens exatamente como deve ser, porque a maioria dos leis são certos. Mas quando se fala de uma lei que vai contra a lei de Deus, precisamos escolher a lei de Deus. Que assim seja, que aqueles que querem nos acusar só conseguem nos acusar de escolher a lei de Deus mais do que a lei dos homens.